queridos amigos, jardineiros e jardineiras, né? Aqui estamos novamente para este bate-papo. Ao pensar nesse vídeo, né, pensamos em como fazer uma homenagem ao Dia dos Pais. E a princípio, né, conversando com toda a equipe do jardim, eu falei que não teria condições de fazer esse vídeo. Simplesmente porque, tendo um olhar muito pessoal sobre o assunto, quando eu olho para a paternidade, ou para como alguns homens, eu sei que não são todos, encaram a paternidade, acho que ainda há um viés muito triste, né? Porque a espiritualidade nos diz que o dever, né, é igual para os dois, né, de conduzir esse espírito que chega sobre os seus cuidados. Mas quando a gente olha para a sociedade, podemos perceber que todo o papel do cuidar, do educar, de proteger, muitas vezes fica, né, todo para a mulher, né? Alguns homens simplesmente esquecem que tiveram filhos. Mas aí, pensei mais, talvez eu realmente não saiba falar sobre paternidade, né? Porque eu não sou pai, né? Simplesmente sou mãe. Então, falar sobre a maternidade, sobre esse local, como estar neste lugar, obviamente acaba sendo mais fácil. Mas aí eu lembrei que hoje eu sou mãe, né? Mas antes de tudo, eu sou filha. E fui filha de um pai maravilhoso. Fui não, né? Ainda sou. Porque ele apenas segue em outro plano. Há 6 anos, esse ano fez 6 anos que meu pai desencarnou. E como eu sempre digo, eu aprendi o que é ter saudade, né? Eu sinto saudades do meu pai todos os dias. E são nessas horas que a gente pensa, né? Queria ter mais um dia dos pais com ele aqui, presente fisicamente, né? Porque em espírito, eu sei que ele sempre está comigo. Então, para falar do Dia dos Pais, eu vou falar um pouquinho do meu pai. O meu pai, como todo mundo que caminha pela terra, não era perfeito. Ele tinha os defeitos dele. Até, né, pela geração dele, de criação, né, de tantas coisas que formam uma pessoa. Mas o meu pai, dentro de toda a sua imperfeição, tem algo que ele fez que foi maravilhoso. Na minha vida, na vida da minha irmã, na vida dos meus filhos, na vida da minha sobrinha e de tantas outras pessoas que puderam, né, se comunicar e interagir com ele. O meu pai foi aquele tipo de pessoa que ele se fez presente quando ele estava presente. Posso dizer que na infância, como muitos outros pais, né, dessa geração de quarentonas, cinquentões que estão por aí, os pais eram provedores, né? Então eles iam para trazer esse sustento e nossas mães, em sua maioria, né, tocavam a casa. Com o meu pai não foi diferente. Ele também trabalhou muito, não tirava férias, a gente não tem lembrança, por exemplo, do meu pai de férias. Mas, quando ele estava em casa, que brincava. Acontecia sempre? Não. Mas quando acontecia, era mágico. Eu tenho recordações da minha irmã fazendo chuquinha, sentada no colo dele, fazendo chuquinha na barba dele, né? Como a xuxinha. E isso é maravilhoso. Hoje, como mãe, eu sei que o período que a gente passa, que a gente vive com os filhos, né, infância e adolescência, são curtos. Acabamos todos nós convivemos muito mais na vida adulta. E o meu pai foi um excelente pai de adultos. É um pai que apoiou, que acreditou, que deu bronca, que falou, olha, isso não vai dar certo, que ouviu, né, ele esteve disposto a nos ouvir. Quando nós falávamos para ele assim, pai, isso aí não cabe mais, né? Essa fala aí não tá certa não, vamos repensar. Então, ele também teve isso, de se abrir, de saber para o novo, para o que estava chegando, para as mudanças sociais. Escutar,
Nem sempre de pronto ele concordava com a gente, porque são coisas que, como hoje não é a palavra da moda, a gente vai desconstruindo. E o meu pai também teve que se desconstruir. E isso é maravilhoso. É algo que eu vou sempre admirar nele. E eu espero, né, que aconteça isso comigo também, conforme eu for envelhecendo, conforme as coisas que já estão tão enraizadas em mim não forem tão coerentes com a mudança social, e se os meus filhos me corrigirem, mesmo que eu não concorde de pronto, que eu pare para refletir e possa mudar. E são essas pequenas, grandes coisas que moldam os pais. É estar disposto para essa paternidade. Não digo estar pronto, talvez ninguém esteja pronto, as mães também não estão prontas, mas estão dispostas. Então, que assim como meu pai, vocês pais, estejam dispostos a fazer parte da vida dos seus filhos, dispostos a amá-los do jeito que eles são, dispostos a ensiná-los, mas também a aprender com eles, né, em toda a jornada. Meu pai me deu algo maravilhoso. Ele me deu lembranças, recordações de viagens, recordações de passeios, recordações de comidas, porque o meu pai cozinhava muito, muito bem, também é uma das coisas que a gente sempre sente saudade, né? Ele gostava de cozinhar e o fazia. Ele me deu família, né? Meu pai vem de uma família de 8 irmãos e uma irmã, tia Dulce, a mocinha da família, e ele me deu isso. Me deu tios que eu amo muito, né? Alguns também, assim como ele, já desencarnaram, mas os que seguem encarnados é um pedacinho do meu pai aqui na Terra comigo. Então, isso também é um presente. Porque quando ele se fez presente na minha vida, ele me deu esse presente chamado família. Gostaria de conviver mais com os meus tios, mas todos moram, né, em Recife, em Olinda, eu moro aqui em São Paulo, então isso não é tão possível. Mas eles sabem o quanto são especiais para mim, o quanto eu os amo. Eu posso ver hoje nos meus filhos um pouquinho do meu pai, porque o meu pai fez parte da vida desses garotos. Então, meus amigos, eu digo isso para vocês. Façam como seu Idaí. Não se importem em não saber o que fazer, ou não ter a perfeição, não tenham medo de errar. Meu pai, como todo ser humano, errou em algumas coisas, e tudo bem. E hoje eu, obviamente, né, uma mulher mais velha e pensando um pouco mais, eu sei que é natural errar. Então não tenham medo, né? Os filhos de vocês, sejam crianças, sejam adolescentes ou já adultos, também entenderão que o pai, que mãe, não é perfeito. E eles vão te amar do jeito que vocês são e do jeito que vocês o amaram. Porque esse amor volta pra gente, né? Eu falo assim, eu não amei meu pai, eu amo meu pai. Pois como espírita que sou, sei que em breve, né, em algum momento nos reencontraremos, né? Que essa distância é passageira. Não menos dolorida, né? Estar aqui falando com vocês, dá um apertozinho no coração, né? Um apertozinho de saudade. E fico pensando como é bom ter saudade do meu pai. Isso é maravilhoso. Porque imagina, alguém que faz parte da nossa vida, retorna à pátria espiritual e a gente não sente nada. Significa que essa pessoa não plantou nada em nós e nós não plantamos nada nessa pessoa. Então, queridos pais, nesse Dia dos Pais, estejam em presença com os seus queridos filhos e filhas. Se ainda não tem o hábito de construir memórias, comece agora. Construam, se deem as mãos e sigam. Lembrem-se, matrimônios, relações amorosas acabam, se encerram,
A relação com os filhos é para sempre. Então estejam com seus pequenos e pequenas, moços e moças, senhores e senhoras. Estejam juntos. Se há, porventura, né, alguma briga, mágoa, rancor, aproveite esse domingo para tratar das feridas e reconstruir uma nova história. Nenhum de nós estará aqui na Terra para sempre. Então que possamos deixar aqui as boas lembranças do amor que trocamos, que doamos, né? Lembranças maravilhosas e que ninguém jamais tira da gente. O amor, assim como o espírito, realmente é eterno. Com o amor a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui. Então eu, juntamente com toda a equipe do Jardim, desejo a todos os papais o melhor dia dos pais, sob a proteção de Maria, sob a luz de Jesus. Sigam amando e acreditando no amor. Fiquem bem, hoje e sempre. Que assim seja.